Existe algo que palpável, algo que você pode pegar, algo material, físico, que está invisível, está abaixo do limiar nosso de percepção natural, que pode se manifestar, se condensar em algo visível, palpável, bem diante dos nossos olhos. O nome disso é manifestação do sobrenatural. E eu quero tratar essa noite um pouco de como nos relacionamos com isso e como que a gente lida com as promessas de Deus, com aquilo que Jesus conquistou na cruz por nós, aquilo que nós somos herdeiros, a nossa herança em Cristo, e como que isso muitas vezes falta na nossa vida e como a gente se relaciona com isso. Eu quero falar um pouco sobre isso hoje. Antes, eu quero dar mais um exemplo. Existe uma cidade chamada Maracaibo, que fica no noroeste da Venezuela, que é a cidade que mais recebe descargas elétricas do mundo. É onde tem mais trovões e relâmpagos. São cerca de 250 por quilômetro. 250 relâmpagos por quilômetro que caem naquele lugar. E os cientistas ficaram muito intrigados a respeito de qual o motivo aquele lugar tinha uma descarga maior de elétrica, né? uma descarga de relâmpagos e trovões ali, e eles foram descobrir no solo uma reserva de urânio. E urânio, como vocês sabem, é extremamente radioativo e atraía essas descargas. Por quê? Existe algo no solo que atrai a manifestação de algo. Eu gosto muito de observar, tem gente que tem medo de relâmpagos e trovões, eu gosto muito, eu fico assim, sabe, eu fico encantado, às vezes eu até choro, sabe, porque a majestade, né, o poder de Deus se manifestando, e é algo evidente nosso, que é muito parecido com um elemento sobrenatural, na verdade, porque você fala, onde que está um relâmpago? Não tem onde você achar um relâmpago. De vez em quando aquilo acontece, né? Um relâmpago. Mas existe algo que nós aqui na Terra podemos fazer para aumentar a incidência de relâmpagos, né? Quando você coloca um para-raio, por exemplo, no meio de uma tempestade, aquilo que cairia de forma aleatória ou imprevisível, você de repente passa a ver aquilo bem de perto. Uma vez, no meio da tempestade, eu estava numa piscina. E a gente estava nadando, e todo mundo fala, não entra na piscina, né? Então, adolescente inconsequente, eu estava nadando no meio da chuva, delícia, adoro. E a gente nadando, brincando no meio da chuva, de repente caiu um relâmpago próximo à piscina, todo mundo estava na piscina, tomou uma descarga elétrica, um choque, saiu todo mundo correndo, apavorado, porque sentimos o efeito daquilo que não poderíamos perceber. A gente tinha evidências da iminência de algo, que eram as nuvens negras e as gotas de chuva. Mas a gente, de repente, sentiu um efeito a mais. É possível que você passe a sua vida toda não recebendo um impacto com a glória de Deus, não tendo um impacto com algo que foi preparado para nós, disponível, que são as promessas de Deus, é algo que fica só pairando sobre a sua vida. E é isso que nós estamos acreditando, que existe algo pairando sobre a nossa cidade. Existem promessas, existe chamado, existe um desígnio, um propósito, um desejo de Deus para realizar, para transformar nossas vidas, para que a gente viva uma nova realidade aqui na terra, tal como é no céu. Bill Johnson tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz o seguinte: um cristão normal não deveria se conformar com nada menos do que o céu. Eu vou te convidar, te encorajar a repetir comigo essa frase essa noite. Um cristão normal, mais uma vez, um cristão normal não deveria se conformar com nada menos do que o céu. Fomos criados para isso. Nós fomos criados para nos relacionar com Deus em seu amor e seu poder. Muitos de nós temos contatos com o amor de Deus, mas pouco contato com o poder de Deus, que é igualmente liberado, igualmente disponível. É o amor de Deus que de repente te atraiu para você estar sentado aqui hoje. Mas o poder de Deus também está disponível e é Ele que transforma realidades, muda enfermidades, é Ele que muda corações, que transforma mentes, que muda realidades, economia, cidades inteiras. Porque onde o rei está, o reino está também. E onde o reino está, nada mais é igual. Amém? Amém. Aleluia.
nós estamos essa semana, na semana mais fria do ano, de forma... todo ano se analisa, né? E normalmente, em média, essa é a semana mais fria do ano, aqui em Nova Friburgo. E cerca de exatos 88 anos atrás, no ano de 1933, nós tivemos o maior recorde de baixa temperatura, menos 1,4 graus no centro da cidade e menos 5 graus no Pico da Caledônia e em Salinas. Menos 5. E no ano de 2014, houve uma manifestação diferente lá em Santa Catarina, nevou. E foi noticiado em vários jornais aqui, e redes sociais, todo mundo se perguntando, e fica aquela mania, foi nesse ano que começou aquela mania de ficar tirando foto ali do Paissandu, daquele termômetro lá, e eu vi um post uma vez no Facebook, achei muito engraçado. Um post estava escrito assim: especialistas indicam tirar a foto do termômetro não muda o que você está sentindo. Então, o que acontece? Naquele ano, 2014, Friburgo estava mais frio do que a cidade que estava nevando em Santa Catarina. Isso gerou uma grande comoção, uma grande pergunta: por que Friburgo não neva? Todo mundo ficou: por que Friburgo não neva? Cara, está mais frio aqui do que está em Santa Catarina. Por que aqui não está nevando? E eu também fiquei curioso e eu fui pesquisar o que é necessário para nevar. Eu descobri que 3 elementos são fundamentais. É a combinação desses 3 elementos que transformam aquilo que é invisível, aquilo que está voando, em algo palpável, em algo que vem à existência, né, diante dos nossos olhos, que é o floco de neve. E o que acontece é que você precisa combinar baixa temperatura, pressão atmosférica e umidade relativa. Então, umidade relativa é a temperatura do solo. E o que acontece é que, muitas vezes, existe uma temperatura, baixa temperatura, e por causa dessa baixa temperatura, o floco de neve se forma. Mas, ao cair o floco de neve e encontrar com um bolsão de ar quente que vem da Terra, a temperatura da Terra faz com que aquilo derreta e vire só um orvalho, ou ainda a gente nem perceba chegar no solo. Então é necessário que você combine essas 3 coisas. Basicamente, eu quero dizer para você é que para você ter uma manifestação de algo invisível, tornar-se visível, palpável, que você pode moldar e fazer um bonequinho de neve, é necessário que a temperatura do solo seja compatível com a temperatura do céu. Então existe algo pairando sobre nós, e nós seremos uma igreja, um povo, uma família, que vamos ter esse entendimento, que não existe nada para acontecer no céu. E uma das maneiras que a gente lida com o sobrenatural, ou com as promessas de Deus, ou com aquilo que Jesus conquistou por nós, é uma postura passiva de expectativa e não esperança. Porque esperança é você acreditar na manifestação da bondade de Deus no futuro. Acreditar na manifestação da bondade de Deus agora se chama fé. Então, eu acreditar que Deus vai manifestar agora se chama fé. Eu acreditar que Deus vai manifestar algo no futuro, o nome disso é esperança. Mas ainda existe a terceira coisa que se chama expectativa, que é algo passivo, e você fica simplesmente quem sabe, um dia talvez, é imprevisível, e a gente fica à mercê, ou ainda dedica, orienta, formata a nossa vida de oração para tentar convencer a Deus a fazer aquilo que nós desejamos. Quanto à oração, ela nos prepara para fazer a vontade de Deus. Deus tem uma vontade que foi revelada na vida do seu Filho, expressa na palavra, por meio do Espírito Santo, está comunicado, e mais do que comunicado, está disponível. Disponível, completamente acessível pelo sacrifício de Jesus. Aqueles que creem e confessam. Crer e confessar. Mas Jesus falou, se você ordenar esse monte, que sai daqui e vá para lá, se você crer no seu coração e não duvidar. E muitas vezes a gente professa que crê,
mas nosso coração a gente duvida. E aí isso compromete a nossa declaração. E a nossa declaração, normalmente, presta atenção, é ficar constatando o que falta acontecer ou ficar pedindo a Deus para fazer algo que, pô, Deus, quebra o galho aí. Vai lá no hospital, salva a pessoa, cura a pessoa. Deus faz isso, Deus faz aquilo. Quando Deus falou assim, ide, curai os enfermos, a gente fica atribuindo a Deus algo que Ele nos outorgou como tarefa, como desafio, um imperativo de Jesus. É um imperativo. Não tem escolha, é vai, cure os enfermos, ore. Impõe as mãos sobre os enfermos. Declare uma nova realidade. Acalme tempestades. Amém? Meu irmão, se você tirar o poder da Bíblia, não sobrar nada. Não tem história para contar. Tira o poder do povo saindo do Egito. Tira a coluna. Tira a fumaça. Tira o mar abrindo no meio. Tira isso. Sobra o quê? Não tem história para contar. Tira o povo e a muralha de Jericó caindo. Tira o gigante Golias caindo. Não tem história para contar, minha gente. A viúva e o azeite, tira, vai tirando o elemento poder. E muitas vezes a gente não tem história para contar porque não está se movendo no poder de Deus. Hein? Então eu estou aqui para falar de um dilema. Um dilema que muitos de nós temos. Por que Deus demora? Nós atribuímos a Deus demora, atraso. Um dia vai vir um avivamento. Um dia minha família vai mudar. Um dia eu vou vencer na vida. Um dia eu vou não sei o quê. Um dia. Uma vez eu encontrei com um homem, no ponto de ônibus. Eu estava indo para uma reunião de oração. E eu vi esse homem com uma muleta e com um banquinho de praia. Aqueles que abrem igual cadeira de praia assim, um banquinho. Ele estava sentado no ponto de ônibus, um banquinho de praia aberto, com as pernas em cima do banquinho, e um andador. E eu cheguei e parei ali, e eu falei, eu posso ajudar o senhor? O nome dele era Márcio. Eu falei, qual é o seu nome? É Márcio. Tudo bom, Márcio? Desculpa aqui te interromper, posso me aproximar de você? Porque lá embaixo você tem que perguntar, né? Senão o pessoal acha que já vai assaltar. Posso me aproximar de você? Ele não pode vir. Eu posso ajudar o senhor? O que aconteceu com você? Por que você está aqui? Aí ele falou assim, eu tenho um problema, eu quebrei 7 vértebras na minha coluna e eu fiquei anos, né? Mais de 4 anos sem andar, já estou há 7 anos nessa condição. E depois eu fazer muita fisioterapia, eu consigo dar 2 passos sem um andador, e com o andador eu consigo dar 10 passos, aí eu tenho que parar e descansar. Então eu peguei um ônibus, saltei aqui, e agora vou pegar o próximo, eu estou aguardando. Então tudo que eu consigo é me dirigir até o ônibus. Aí eu falei assim, entendi, o que aconteceu? Ele falou assim, eu trabalhava no estaleiro, e estava no andaime, a madeira, a tábua do andaime quebrou. Estava eu e mais 3 pessoas, nós caímos de uma altura de 7 andares, e eu sobrevivi porque eu caí em cima dos meus amigos, eu era o mais leve, e todos os 3 morreram, e eu sobrevivi porque eu caí em cima deles. Então, eles me amorteceram, graças a Deus eu estou vivo. E aí eu comecei a falar assim, o senhor acredita em Deus? Crê tu e será salvo tu e a tua casa. Ele só me respondia em versículo. Ele falou assim, eu creio. E aí eu falei, se creres, verás a glória de Deus. Aí ele me dava a referência bíblica. Então foi um papo assim, de versículo, né? Tipo um duelo, assim. E eu falei assim, você acredita que Deus pode te curar? Não é impossível para Deus em todas as suas promessas. Eu falei assim, muito bem. Aí ele falou assim, uma vez eu fui numa igreja e uma mulher falou para mim assim, que Deus ia me curar um dia. Eu falei assim, então eu tenho uma boa notícia para você, é chegado o reino, Mateus capítulo. Aí eu falei assim, o reino está ao alcance das suas mãos. Deus não é o grande eu fui, não é o grande ser ele, é o grande eu sou. Êxodo. E aí ele ia dando as referências bíblicas, e eu fui conversando sobre isso,
sobre que ele esperava, ele tinha uma esperança futura de ser curado, e eu trouxe para o presente. Eu falei, o que te impede? Então ele ficava numa postura passiva, né? Talvez um dia Deus vai me curar e tal. Eu falei, sim, mas a vontade de Deus tá expressa. Não ficou uma pessoa enferma na frente de Jesus. Todos os que vieram até Jesus foram curados. Lucas 4:24. Mateus 4:24, perdão. E aí a gente foi conversando. E aí o que acontece é que, de repente, eu falei assim, ele falou, então, aí eu comecei a contar alguns testemunhos de pessoas com condições similares que eu tinha orado. E ele falou assim, então será que você pode orar comigo? Eu falei assim, agora? Mas você vai orar comigo e eu vou ser curado? Eu falei, seja feito conforme tua fé. Aí ele dava referência à Bíblia. Aí eu impus as mãos sobre ele, orei com ele, uma oração curta e rápida. Vem Espírito Santo com o teu poder, eu comando cura agora, eu abençoo suas vértebras, declaro restauração plena agora, um alinhamento da coluna ao céu, em nome de Jesus. Testa aí. Testar o quê? Eu falei, o que você não podia fazer. Mas eu não consigo. Eu falei assim, mas essa que é a ideia, né? Aí só consigo dar 2 passos. Eu falei assim, então vamos lá, testa aí. Aí ele deu o primeiro, deu o segundo, deu o terceiro. Quando deu o quarto, ele olhou para trás assim. Aí continuou andando. De repente ele chegou no fim da calçada, era a rua. E ele voltou e veio andando. Aí não conseguia fazer isso não. Eu falei, glória a Deus, aleluia, é Jesus. Aí ele falou assim, não, peraí, deixa eu subir essa escada aqui, que era a escada da passarela, porque eu não consigo descer a escada nem com andador, nem com nada, é impossível totalmente. Eu falei assim, vai lá. Aí ele subiu, e aí quando ele desceu, ele já desceu assim, ó. Tá gravado em vídeo para quem quiser assistir, tá no YouTube, tá escrito assim, eu vi um aleijado correr. Tá escrito lá. E aí ele desceu da escada, e aí ele virou para mim, e a gente se abraçou, a gente começou a pular junto, assim. Abraçado, glória a Deus, aleluia. E eu exaltando o nome de Jesus. Alguém pode dar um glória a Deus? Aleluia. No meio da rua. Alguém que estava 7 anos naquela condição e de repente tudo mudou. Sabe por quê? Porque é agora, é chegado, a gente não precisa esperar. Deus não está demorando em cumprir a sua promessa. É algo no nosso coração que precisa mudar. É a temperatura do nosso solo precisa ser compatível com aquilo que foi liberado e disponível para nós. E aí, ele falou para mim assim, será que rola correr? Eu falei, é contigo, meu irmão. E ele começou a correr diante dos meus olhos, que essa terra não há de comer. Eu vou subir. E aí o que acontece? Eu não posso ser diferente. Eu não posso pregar uma mensagem diferente, minha gente. Não posso. É irresponsabilidade da minha parte. Eu entrei nessa madrugada, de começar a olhar os registros, os meus registros, das últimas viagens, 27 projetos missionários, que eu fiz nos últimos anos. Ainda não cheguei ao fim disso. Mas até o momento, eu não vou nem te falar o número, mas eu preciso lembrar disso. Porque você vai desconfiar de mim, você não vai acreditar, de tão absurdo que é. O número de milagres, tumores aparecendo, paralíticos andando, cegos enxergando, surdo ouvindo, inclusive de nascença. Coisas que eu vi durante 7 anos da minha vida e que ainda continuo vendo. Inclusive no ano passado foram 69 curas, milagres. Esse ano 39. Coisas que fazem parte do nosso dia a dia. É o estilo de vida. Eu posso ouvir um glória a Deus, gente? Eu não estou aqui para exaltar o que eu vivi, o que eu fiz. Não, pelo contrário, é Jesus em nós a esperança da glória. Eu preciso te contar que o poder de Deus está disponível, que tem gente vivendo isso. Você não precisa ficar esperando. É viver. Então eu tendo visto tantas coisas, eu não posso deixar de transmitir para vocês. Muitas pessoas não acreditam, mas eu acredito que esse é um problema seu. Né? Porque eu, quando comecei a andar nessa vida, eu identifiquei que no meu coração havia um alto nível de incredulidade. Porque meu coração não estava compatível com a temperatura do céu.
Está fazendo sentido para alguém? Lucas 24, 25. Então lhes admoestou Jesus: ó tolos de entendimento e lentos de coração para crer em tudo quanto os profetas já declararam a vós. Essa é uma passagem a respeito do caminho de Emaús. Jesus havia morrido, os discípulos estavam caminhando em direção a Emaús. E eles estavam ali entristecidos. De repente eles foram surpreendidos por uma companhia um tanto quanto especial e perguntou: por que vocês estão tristes? E eles começaram a comunicar a sua desilusão, a sua decepção, basicamente dizendo: o sonho acabou, estamos indo embora, tudo foi por água abaixo. E aí Jesus vem e fala isso aqui para eles. E eles perguntaram: você não está sabendo o que aconteceu nos últimos dias? Aí Jesus: não, o que aconteceu? Aí eles começaram a contar e com isso transmitir, botar para fora toda a sua amargura, toda a sua tristeza. E aí a primeira resposta de Jesus: como vocês são lentos em responder. Lentos de coração para crer. Então, olha que interessante. Normalmente as pessoas ficam numa condição passiva de estagnação, atribuindo a responsabilidade da ausência de algo significativo, poderoso, acontecendo na sua própria vida, extraordinário, jogando na conta de Deus. Que Deus está demorando, não sei quando que é a vontade de Deus. Meu amigo, em todas as suas promessas, nele nós temos, nele, Jesus, o sim e o amém. Não há impossíveis para Deus em todas as suas promessas. Não há. Os pensamentos dele ao nosso respeito são de paz e não de mal, para dar o fim que nós desejamos. Amém? Aquele que ressuscitou Jesus entre os mortos habita em nós. Esse mesmo poder que operou em Jesus, ressuscitando entre os mortos, opera em nós. Esse poder está dentro de nós. Dentro de nós. Mas existe algo. E você precisa entender esse problema, esse dilema que nós vivemos. Não é Deus que está atrasando. Somos nós que somos lentos. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. O Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é extremamente paciente convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, quem é lento aqui, minha gente? Alguns atribuem a Deus que Deus é lento, que Deus demora e tal. Não, mas na verdade, Deus é que está sendo paciente com a nossa lentidão. Porque se Ele fosse apressado como nós somos, estava todo mundo para a vala. Eu queria muito pregar a mensagem de ontem. Estava ardendo meu coração. Repetir para você, porque isso está queimando, incendiando meu coração. Porque nós seremos um povo que tem a mente, que entende. Eu preciso responder ao céu. Eu devo ao mundo um encontro com Jesus. A Bíblia fala: andai dignos da vocação pela qual fosse chamados. Então existe uma grande possibilidade de você estar andando de forma indigna. Minha gente. Quero contar para vocês uma história. 1 Reis, capítulo 18. É uma história que eu amo explorar, investigar, porque é inundada de princípios. E hoje eu olhei para ela de uma forma diferente. Eu, de verdade, senti o Espírito Santo me pegando pela mão. Vem cá, deixa eu te mostrar uma coisa. E aí eu fui com ele. Inclusive, obrigado à equipe de louvor por nos proporcionar essa atmosfera onde Deus se manifesta, e assim como o profeta Eliseu chamou um tangedor para criar uma atmosfera, para que ele pudesse profetizar, eu tive essa experiência hoje. Então, senti Deus me levando por essa história de uma forma muito especial. Tive uma experiência muito especial com Deus hoje. E eu espero que você tenha também, eu acredito que você terá uma experiência muito especial se você regular a temperatura do seu coração. Algo vai se manifestar que ainda você não viu. Gigantes vão cair como você nunca viu.
se o nosso coração estiver sintonizado. Você lembra que o povo estava diante de o gigante Golias. E o chamado era para todo o povo combater, guerrear. Mas eles estavam com o coração cheio de medo. Na verdade, era Saul, estava com o coração de medo. Você pode ler lá que você vai descobrir isso. Estavam paralisados pelo medo. Saul tentou colocar sua armadura sobre Davi, para que quando ele fosse para a batalha, as pessoas olhassem e achassem que fosse Saul. Mas na verdade era Davi. Porque foi o único que não permitiu se envenenar pelo espírito de medo que parava sobre aquele ambiente, sobre todo aquele exército. Foi alguém que olhou diferente para o gigante. E nós vamos olhar diferente para os gigantes hoje. Eu posso ouvir um amém? Amém. Aleluia. Então, 1 Reis, capítulo 18, a gente vê a história ali, 3 anos de seca sobre a terra. 3 anos sem água, 3 anos de escassez de recursos para o gado, para as famílias, inclusive para o rei. E o capítulo inicia com Deus falando com o profeta Elias. Vem aí abundante chuva. Vem chuva aí. Vai até Acabe, fala isso para ele. Acabe era o rei. E assim que Elias esteve com ele, Acabe respondeu de uma maneira natural. E isso pode figurar como muitos de nossos corações respondem a uma direção de Deus. Acabe chamou o seu mordomo, Obadias. E Obadias, ele deu uma direção para Obadias: percorra toda a terra, junto à fonte das águas, para ver se você acha água para a gente dar para o gado. E ele percorreu toda a terra. Ele correu. Junto com Acabe, até que num determinado momento eles se separaram. O versículo diz o seguinte: disse Acabe a Obadias: corre pela terra, em todas as fontes de águas, em todos os vales, e pode ser que achemos erva, pode ser que salvemos a vida dos cavalos e mulos e não percamos todos os animais. Então a água também dava ali a possibilidade de ter alimento para os animais. Versículo 6. Repartiram entre si a terra para percorrerem. Acabe foi por um caminho e Obadias foi sozinho por outro. Versículo 3, uns versículos antes, tem uma observação que me chamou a atenção a respeito de Obadias. Obadias temia muito o Senhor, porquanto Jezabel exterminava os profetas. Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água durante 3 anos. Durante todo o período de seca, esse mordomo sustentou profetas com pão e água durante a seca. Ele era um mordomo. Porém, o nome Obadias significa servo de Yahvé, servo do Deus vivo. Naturalmente, Obadias era mordomo de um rei iníquo, de um rei mau, de um rei que não seguia o Senhor, mas se prostrava a Baal. Mas interiormente, Obadias era um servo de Deus. E o que acontece? Acabe dá uma direção natural para ele responder a palavra de Deus de forma natural. E age de forma natural. E Obadias vai. Só que em determinado momento ele segue por um caminho e Acabe segue por outro. Esse caminho que Obadias seguiu o levou a encontrar com Elias. E foi ali que ele começou seu ofício profético. E Obadias hoje é o nome que intitula um dos livros dos profetas menores, porque ele também foi chamado para ser profeta. Então, até determinado momento da vida dele, ele era um escravo do rei. E a partir desse momento, dessa encruzilhada, que ele se separou de Acabe, ele mudou de realidade. Ele começou a viver de acordo com a sua identidade.
servo de Yahvé. Deixou de ser servo de Acabe, servo do homem, escravo das necessidades do homem, escravo da esfera natural e passou a ser servo de Deus. Viver como um profeta, viver como um príncipe do reino. Tem alguém aí? Todos nós fomos chamados filhos, co-herdeiros com Cristo. Nós temos uma herança impregnada numa identidade. Fomos chamados pelo nome. Nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Essa é a nossa identidade. Amados, comprados, redimidos. Essa é a nossa realidade. Mas houve um momento que Obadias ouviu a direção de Deus. E Acabe falou, vai agir de forma natural. Naquele momento ele precisou fazer uma escolha. E quando ele encontrou com o profeta Elias, ele ficou com medo. Olha que louco, em vez de ele ficar feliz, tipo, uau, encontrei o profeta, é isso aí, a minha vida agora vai virar, vamos viver no sobrenatural. Ele teve medo, porque Elias falou com ele, volta lá. Aí ele, não me faz voltar não, quebra essa aí. Aí ele, volta lá. Aí ele, mas eu tenho medo que ele vai me matar, ele já matou tudo quanto é profeta, aí eu estava sustentando os profetas. Então assim, antes da gente viver o nosso propósito, Deus nos chama para alimentar o propósito de outras pessoas, sustentar o propósito de outras pessoas. Amém? Servir outras pessoas, servir o que Deus está fazendo, colaborar com o que Deus está fazendo, contribuir com o que Deus está fazendo, até que o que Deus esteja fazendo, Ele esteja fazendo através de você. Olha aí. Jesus, Obadias. E aí o que acontece? Eu quero fazer uma distinção aqui. Acabe, Elias deu uma palavra para Acabe, e Acabe agiu de forma natural, corre. Mas Elias, quando subiu ao monte, que ele foi se posicionar para orar, para quem não está familiarizado com a história, ele foi e se posicionou no monte para orar, tinha seca, e ele olhou para o céu, e ele, antes de ver qualquer evidência, ele fez uma declaração, vem aí abundante chuva. E ele se posicionou, e ele botava a expectativa dele no céu, no vertical. Não olhava para o horizontal, não olhava para a terra toda ressequida, não olhava para os gados magros, aqueles ossos de animais. Ele não olhava para a realidade, ele olhava para o céu. E no céu ele tinha uma expectativa de enxergar algo. E durante 7 vezes, ele fez 7 orações, se posicionando com a cabeça entre os joelhos. Presta atenção, cabeça entre os joelhos, sabe o que significa? Tapar completamente seus sentidos para o natural. Porque você tapa os seus ouvidos, como ele conseguiu, eu não sei, gente, não consigo não. De repente, Paulo Leonardo, esses caras fininhos aí, mas ele colocou os ouvidos entre as pernas, os olhos olhando para o chão, a boca, tudo quietinho, todos os sentidos, né? Nossos sentidos estão aqui, amém? Ele colocou, não interagia, não usava mais seus sentidos para interagir com o mundo natural. Durante 7 vezes ele fez isso, até que ele viu uma pequena evidência, um mínimo indício. E essa é uma maneira perfeita de se mover no sobrenatural. É você olhar para alguém e você não vê nada, só vê lama, só vê coisa ruim. Mas ao invés de olhar para o natural, para a realidade seca, você pode olhar para os indícios pequenos do que Deus está fazendo. E aí você focar a sua percepção nisso, reunir os seus esforços para isso, e a sua declaração é isso também. Há um indício, não a realidade natural, há um indício sobrenatural. E aí ele vai e se posiciona 7 vezes, a expectativa de que algo vai vir no céu. E quando ele viu uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, ele disse, corre. E aqui eu faço uma pausa para dizer 2 tipos de corações. Corações que vivem correndo no ativismo, que nem espera Deus falar, nem silencia os sentidos, nem sintoniza com o céu e já está se movimentando, agindo de forma natural e dando seus jeitos, seus paliativos e empreendimentos temporários.
Elias não fez isso. Primeiro ele sintonizou seus sentidos. Primeiro ele orou, primeiro ele buscou, primeiro ele esperou. Depois que ele esperou, que ele viu um indício, é agora que eu vou agir. A ação condicionada à percepção do que Deus está fazendo. Tem alguém aqui essa noite? Vocês estão aí? Meus amigos. Hebreus 12, versículo 1. Portanto, também nós, visto que estamos a rodear-nos de tão grande nuvem, desembaraçando de todo o peso de pecado que nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos é proposta. Existe algo pairando sobre nós, visto que nós estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhos. Aqui fala testemunhas, mas eu quero converter de testemunhos. Você já ouviu tantos testemunhos de pessoas vivendo algo sobrenatural. Você mesmo já viveu muitos testemunhos. Mas o que era evento, Jesus morreu para tornar estilo de vida. Entende? É isso. Seguir Jesus. Cooperar com o céu. Ser guiado pelo Espírito Santo. Capacitado pelo Espírito Santo. Desembarace. Existem 2 tipos de coisa na sua vida, preste atenção nisso, que te impede. Uma é pecado e a segunda são embaraços. Tem coisa que não é pecado, que não está errado, mas são embaraços. Te segura, te atrasa. Então eu quero relembrar aqui uma coisa. Tem gente que corre antes de saber para onde está indo. Que foi o caso de Acabe. Vamos resolver, vamos fazer do nosso jeito. Vamos aqui, vamos. E age de forma natural. Tem gente que se posiciona, tapa os ouvidos, os olhos e... Espera aí, deixa eu sintonizar, deixa eu ver o que o céu está acontecendo. O que Deus está fazendo? Não estou vendo nada que Deus está fazendo ainda. Espera aí então. Vamos sintonizar de novo. O que Deus está fazendo? Não está fazendo? Espera aí. Não tô... De repente você vê um indício pequeno e você começa a corresponder àquilo. Essa é a primeira coisa. É só se mover mediante o que você percebe. Se eu não percebo nada, eu não me movo. Ponto. Ah, mas não sei o quê. Meu amigo, situação pior do que essa, garanto que você não está. E aí, a segunda coisa é ver o que nos impede de correr. Já entendemos, já discernimos o que Deus está fazendo, agora corre, meu irmão. Agora que você tem a direção, vai com tudo ou vai para casa. Primeira Coríntios 9, 24 a 26. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, para obter uma coroa que logo perece. Mas nós fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro meu próprio corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado a muitos outros, não venha eu mesmo ser reprovado. Basicamente o que ele está dizendo é o seguinte: você pode ser escravo de 2 coisas, ou da sua carne, ou do seu propósito. É desse tipo de embaraço que eu estou falando. É escravo do seu comodismo, escravo da sua razão, dos seus pensamentos, dos seus achismos, da sua maneira de ser, do seu temperamento, escravo disso, escravo daquilo, ou escravo do seu propósito. Eu vou dizer, tem muita coisa que eu faço, para não dizer quase tudo, que eu faço negando o meu temperamento, negando a minha maneira de pensar, negando o meu estilo. Você acha que tem um monte de coisa que eu gostaria de fazer de outra maneira? Tenho várias conversas com o Espírito Santo. Pô, quebra essa aí, Espírito Santo. Mas, basicamente, ele sempre vai te desafiar para você fazer algo que você não consegue com suas próprias forças. Porque senão a glória vai ser sua. Deus não demora. Não falta acontecer nada no céu. O céu está absolutamente pronto, totalmente disponível. Então não vamos atribuir a Deus o que é a nossa responsabilidade. Vamos colocar diante de Deus
ajoelhar, nos quebrantar e colocar diante de Deus: Pai, eis aqui o meu coração. Eu não quero mais ser lento para crer. Eu não quero mais ter dificuldade para perceber. E quando eu perceber, eu não quero mais ter dificuldade para crer. E quando eu crer, eu não quero duvidar. Eu quero me mover, porque o justo anda pela fé. Vive pela fé. A gente caminha por fé e não por vista. Não por evidências. Essa é uma história clássica de Obadias. Um homem que vivia como servo dos interesses humanos. E em determinado momento, a sua vida, foi em outra direção. Os caminhos cruzaram. Eu acredito que essa é uma noite de bifurcação. É uma noite para você decidir que caminho você vai. E isso vai determinar se o seu nome vai estar emplacado na história. Entende? Como alguém que foi a boca de Deus para a sua geração, fazendo declarações que são compatíveis com a realidade celestial. Ou não. Elias orou, depois de ter visto aquilo. E eu estava explicando ontem. O que ele sentiu Deus falando com ele, fez com que ele enxergasse, olhasse na direção certa, que era para o céu e não para a terra, que era no vertical e não no horizontal. O que ele sentiu possibilitou ele enxergar. E quando ele enxergou a pequena nuvem, ele respondeu dizendo, e fez uma declaração dizendo: eu ouço ruído de abundante chuva. Ele não disse: eu vi uma pequena nuvem. Ele disse: eu ouço. Então o que você vê te permite ouvir. E o que você ouve te permite declarar. E o que você declara permite correr. Tem muita gente que não está correndo o propósito de Deus para a sua vida porque não está declarando certo. Muita gente não está declarando certo porque não está ouvindo certo. E não está ouvindo os pensamentos de Deus, não está ouvindo a voz de Deus, porque está olhando de forma errada, para o lugar errado. Está colocando sua expectativa na esfera errada. E está colocando isso porque não está sensível, não está sentindo, e no seu coração não está pronto com a temperatura compatível. Que essa seja a noite. Deus olhe para o nosso coração e veja somente urânio. Um solo altamente, para raio da glória de Deus. Eu fui muito tocado pela palavra de Isabela hoje, do rio. O rio de Ezequiel. Quanto mais longe o rio estava do trono, mais vida ele via. Quanto mais longe daqui da igreja você estiver, meu amigo, quanto mais longe você for, mais vida você vai levar. Você sai aqui abastecido, incendiado, inspirado, mas é lá fora que a realidade muda. Aqui você decide, lá você corre. Amém?